Olá, seja bem-vindo. Eu sou a professora Elaine Souza. Essa aula é para você, aluno do 5º ano. O tema da nossa aula de agora é movimentos da Terra. Só que antes da gente começar a falar sobre os movimentos da Terra, é importante a gente conhecer o conceito de referencial. Acompanhe comigo na imagem. Referencial é o ponto escolhido pelo observador. É em relação a esse ponto que o movimento do objeto será observado. Por isso, dizemos que o movimento é relativo, ou seja, o objeto pode estar em movimento em relação a um observador ou em repouso em relação a outro observador. Veja no exemplo dessa tirinha. Não mandei você se movimentar um pouco hoje? E o Garfield pensa, obviamente, John não está levando em conta a rotação da Terra. Espertinho esse Garfield, para ele está em movimento juntamente com a Terra. Então, não há como saber se um corpo está ou não em movimento se não houver um ponto de referência para a comparação. Esse ponto de referência é chamado simplesmente de referencial. Agora, vamos ver um exemplo de referencial e eu quero ver se você acerta essas perguntas. Nesse exemplo que estamos vendo um ônibus em movimento e um homem sentado no chão. Observe com calma. Agora vamos fazer as questões. O ônibus está em movimento em relação ao homem sentado no chão? Observe, o nosso referencial agora é o homem. Se você respondeu que sim, você acertou, porque com o passar do tempo, o ônibus se movimenta e a distância entre o homem aumenta, ele vai se afastando. Vamos à segunda pergunta. O motorista do ônibus está em movimento em relação aos passageiros? Tenha atenção, o nosso referencial agora são os passageiros. Observe. E então, acertou se você disse que não. Ele está em repouso, porque a distância entre o motorista e os passageiros não se altera com o movimento do ônibus. E agora a terceira questão. Mas o motorista está em movimento em relação ao homem que está sentado no chão, lá fora do ônibus? Agora sim, você acertou. Se respondeu que é correto, ele está em movimento, porque com o passar do tempo, a distância entre um e outro se modifica. Agora que nós já vimos um pouco sobre referencial, é possível falar sobre os movimentos da Terra. E o primeiro deles vai ser a rotação. Rotação é o movimento que a Terra faz ao girar em torno de seu próprio eixo, como um peão. Observe nessa primeira imagem. Os raios do Sol incidem apenas em uma parte da Terra. Conforme ela se movimenta, imita o movimento de um peão rodando ao redor do seu próprio eixo. O eixo da Terra é uma linha imaginária que passa por seu centro, atravessando o Polo Norte e o Polo Sul. A Terra demora aproximadamente 24 horas, ou um dia, para completar uma volta em torno do seu eixo. Essa é a duração de um dia terrestre. A rotação da Terra gera a alternância entre os dias e as noites, pois o Sol não ilumina toda a Terra ao mesmo tempo. Agora vamos falar sobre o movimento aparente. Como nós estamos na superfície da Terra, quando ela se movimenta, nós não percebemos esse movimento acontecer. Mas a Terra está sempre em movimento, então por isso é preciso conhecer um pouquinho mais sobre esse movimento aparente. A trajetória que o Sol descreve ao longo do dia é denominada movimento aparente do Sol. Como a Terra gira sempre no mesmo sentido, nós não percebemos. E assim, para nós que estamos aqui na Terra, o Sol que parece nascer todos os dias na direção leste e se pôr na direção oeste. Isso também ocorre com outros corpos celestes, como as estrelas. Ao olhar o céu à noite, a posição aparente das estrelas também se altera. Então aí na imagem você pode observar o Sol amanhecendo,
o seu movimento ao longo do dia e ao anoitecer. Para a gente que está aqui na Terra, parece que é o Sol que está se movimentando, mas na verdade é a Terra. E é por isso que nós chamamos de movimento aparente do Sol. E agora chegou uma pergunta para a gente do aluno Andrew Gouveia, do 5º ano da Escola Alzira Pernambuco. Vamos ver a pergunta do Andrew. Professora, eu estou muito curiosa para saber o que é órbita. Andrew, muito interessante essa sua pergunta. E você aí de casa, os outros alunos do 5º ano, você sabe responder? Você sabe me ajudar nessa resposta? Vamos olhar algumas imagens para a gente tirar essa dúvida. Além de girar ao redor de seu próprio eixo, a Terra também gira ao redor do Sol. A trajetória da Terra ao redor do Sol é a órbita. Para dar uma volta completa em torno do Sol, a Terra leva aproximadamente 365 dias e 6 horas, que é a duração de um ano terrestre. Então aí na imagem você consegue perceber esse segundo movimento que a Terra faz, a translação. Vamos saber um pouco mais agora sobre a translação da Terra e as estações do ano. Acompanhe na imagem. O movimento de translação da Terra origina as estações do ano: inverno, primavera, verão e outono. Então vamos assistir mais um pequeno vídeo sobre as estações do ano. Quanto tempo! Eu estava com saudade! Preciso que você me conte tudo o que você souber sobre o movimento de rotação e o de translação do planeta Terra. Hoje é o seu dia de sorte. Esta semana estudamos isso na escola e eu tirei um 10. O planeta Terra, assim como os outros planetas, realiza 2 movimentos, o de rotação e o de translação. Você está vendo esse movimento que a Terra faz, girando em torno de si mesma? Se chama rotação. A Terra gira sobre um eixo imaginário que a atravessa, passando pelos polos. Se você prestar atenção, este eixo é um pouco inclinado, quase 24 graus. A Terra demora 24 horas para dar a volta em torno de si mesma, que é o mesmo que um dia. A rotação é a responsável pelo dia e pela noite. Na parte iluminada é de dia e do lado oposto, na parte escura, é de noite. Entendeu? Sim, o movimento da Terra em torno de si mesma se chama rotação. Muito bem, agora vou te explicar o movimento de translação. O movimento da Terra ao redor do Sol se chama translação. A Terra demora 1 ano para dar uma volta completa ao redor do Sol. Antigamente, pensava-se que a forma da órbita que a Terra desenhava ao redor do Sol era redonda. Mas não, ela tem forma de elipse. Graças ao movimento de translação e à inclinação do eixo de rotação da Terra, temos as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Quanto mais inclinado estiver um hemisfério em direção ao Sol, os raios solares chegam de forma mais direta até a superfície da Terra. Faz mais calor e por isso é verão. Ao contrário, o outro hemisfério está menos inclinado, recebe os raios de Sol de maneira menos direta e é inverno. Aqui podemos ver que no hemisfério norte é verão e no hemisfério sul é inverno. Em 6 meses acontecerá o contrário. O hemisfério sul receberá os raios de Sol de maneira mais direta e lá será verão. E no hemisfério norte será inverno. Como a translação da Terra não é de 365 dias exatos, mas de 365 dias e 6 horas, temos anos bissextos, que têm um dia a mais, 366 dias. Por isso, a cada 4 anos, temos um dia a mais no mês de fevereiro, o dia 29. E agora chegou o momento da revisão. Hoje nós estudamos o conceito de referencial. Também vimos que o movimento de rotação da Terra ocasiona o dia e a noite, e que a rotação completa tem a duração de 24 horas, que corresponde a um dia terrestre. Vimos que o movimento aparente do Sol é o que causa a impressão de nascente e poente. E por fim, vimos que o movimento de translação da Terra gera as estações do ano.
A translação completa tem duração aproximada de 365 dias e 6 horas, que corresponde a um ano terrestre. Bom, pequenos astronautas, chegou ao fim da nossa aula de hoje. Continue se cuidando em casa e até a próxima!